Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia. Hoje, dia 2 de julho, um dia frio aqui na capital de São Paulo, bastante frio. E, dando sequência nas nossas conversas entre amigos desta semana, com temas muito importantes, tivemos a questão da educação, segunda-feira, ontem a reforma tributária, e hoje nós temos a reforma política, que muitos chamam de a mãe de todas as reformas. E para conversar sobre a reforma política, dois queridos amigos estão presentes. Um é o ex-deputado federal, Vicente Cândido, que foi o relator da reforma política ou da reforma eleitoral que está sendo aplicada nessas eleições de 2020, nas eleições municipais. Deputado Vicente Cândido, prazer em revê-lo. Agradeço mais uma vez a sua participação nessa nossa conversa entre amigos sobre esse tema fundamental, reforma política. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez, estar aqui presente nesse espaço que você está proporcionando ao Brasil, de debate de grandes temas, de grandes reflexões, à medida que há aí um apagão, né, de pensamento, de elaboração, você vem ajudar a cobrir essa lacuna, né, contribuindo para o Brasil. Tivemos ontem um grande debate com a Guilherme e hoje não será diferente. Estou entusiasta, da minha parte, também do meu colega, que eu tive o prazer de reencontrá-lo agora e também de fazer grandes debates sobre o tema da reforma pela Vareda, que também contribui muito para o Brasil nesse tema. O nosso sonho é ver um dia o Brasil modificado a partir da política, a partir das mudanças na política. Então, está dando um pouquinho de microfonia. Acho que deve ter algum outro programa ligado junto. Enquanto estou olhando, vou também agradecer com muita alegria a presença e a participação desse grande cientista político. Já esteve conosco numa outra live discutindo o momento político do Brasil, Antônio Lavareda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo à nossa conversa. Um prazer estar aqui de novo, Marcos, e, sobretudo, na companhia do deputado Vicente Cândido, que fez um trabalho extraordinário como relator da mudança eleitoral, política eleitoral que nós tivemos em 2017. Eu vou já passar a palavra para o deputado Vicente Cândido, pedir para ele contar um pouquinho a história da mudança que está agora implicando nessa eleição, que foi certamente uma experiência riquíssima e precisou de uma habilidade gigantesca para conseguir fazer as modificações que imperam nessa eleição e naquelas que virão em 2022. Deputado. Marcos, então me permite aí te abrir o debate e depois promovê-lo aí com o público que nos acompanha, com a contribuição do Lavareda. Eu começaria com a frase que você abriu aí o programa, dizendo que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Essas frases foram ditas pelo Marco Maciel e Mário Covas, dois grandes homens da política brasileira que nos deixa saudade. Eu também acrescentaria aqui uma frase que eu disse ontem, na abertura também do debate sobre a reforma tributária, da doutora Luísa Trajano. Sei que o Lavareda deve lembrar disso. Ela estava na comissão de notáveis, lá, coordenado pelo Dr. Gerdau, e elegeram a reforma tributária como o primeiro item, né, a ser ali estudado, discutido e proposto para o governo, para o Congresso, para a sociedade. E depois de 3 meses ela chegou à conclusão e comunicou à presidente Dilma que estava saindo do grupo porque ela não via sentido priorizar a reforma tributária antes da reforma política, porque com aquele perfil do Congresso Nacional era muito difícil fazer qualquer reforma, e principalmente a tributária. E sigo ainda aqui na linha de pensamento, né, de Mário Soares. Mário Soares dizia, ele recomendava, cuidado com o novo, cuidado com a mudança nem sempre vem para o melhor. Aí a gente vê, toda a legislatura, a gente percebe a renovação de 40, 45,
A última eleição em 18, 52%, não foi a maior que nós tivemos foi em 1990, aí pós-ditadura militar, onde se reelegeram apenas 189 deputados, mas nem por isso a gente percebeu a mudança, a gente percebeu a alternância, né? Esse Congresso talvez seja um dos piores perfis que tem, né, de conservadorismo, de isolamento, já que a palavra está na moda, né, de isolamento partidário, de bancadas voluntárias, temáticas, e menos bancada partidária, né? O centro perdeu espaço, a esquerda se manteve, a direita acabou crescendo, mas aquela direita sem compromisso, sem pensamento político, sem projeto de país, né? E por tudo isso que nós chegamos à conclusão, né, que é muito difícil você promover mudança na economia, na sociedade, na educação, em qualquer outro setor, se a política não estiver organizada. Se você não tiver partido político denso, né, com trajetória, com história, se você não tiver governo com maioria, ou uma maioria no parlamento também que possa conduzir ali mudanças, né? E ontem, nesse debate com o Aguinaldo, ele mesmo também apontou a reforma política como uma das principais reformas que a sociedade e o Congresso Nacional tem que encarar. Estranhamente, né, nas últimas legislaturas, em todas elas, ali, a partir de Fernando Henrique, Lula, em todas elas sempre teve uma comissão de reforma política, né? Em 2007 teve a relatoria do Ronaldo Caiado, quase deu certo ali a votação do voto em lista. 2011, 2014, 2015, né? E a última foi coordenada por mim, onde a gente conseguiu implementar a cláusula de barreira, a cláusula de exclusão, né, que seriam aí as principais mudanças, né, que a gente pode aferir nos próximos anos a partir daquele relatório desidratado, né, não foi muito aquém do que estava proposto no relatório no dia 4 de abril de 2017, onde o Lavareda nós conseguimos fazer alguns debates aí no Roda Viva e pelo Brasil afora sobre o relatório, um relatório extremamente apoiado pela sociedade, apoiado pela Justiça Eleitoral. Na época, o presidente do TSE era o ministro Gilmar Mendes, que militou nessa causa, né? Os ministros supremos que tinham relação com o TSE, os ministros do STJ, os desembargadores, corregedores eleitorais, os presidentes dos TREs pelo Brasil afora fizeram carta, né, apoiando o relatório apresentado no dia 4 de abril de 2017. Só que no debate interno na Câmara que a gente percebe que ali que emperra as mudanças, ali que dificulta as mudanças, para permanecer tudo como está, né, ou seja, no geral, nos partidos políticos, nos membros ali do Congresso Nacional, eles não querem mudança significativa, né? Mudança que a gente poderia chamar de uma revolução no método de fazer política. Eu vou eleger aqui apenas 2 temas, né, para que não fique muito extensivo e a gente aproveita bem o tempo aqui para fazer um debate mais profundo e de conteúdo, né? Eu disse na ocasião, apesar de ter colocado lá uma meia dúzia de itens importantes para a reflexão e fizemos ali 6 projetos de leis, né, uma PEC, mexendo no regimento interno, projeto de lei extraordinário, de lei complementar, de lei ordinária, mas eu elegi 2 pontos lá que eram importantes naquele momento, que era a mudança no sistema de votação e o financiamento público, né? O Brasil vive uma esquizofrenia muito grande. Nós temos um dos parlamentos mais caros do mundo e nós temos ainda a campanha mais cara do mundo. Eu não tenho a mínima ideia, Marcos, o público que nos acompanha, Lavareda, como é que vão se comportar as eleições desse ano. Serão as eleições municipais, regidas com financiamento público, né? A de 16 ainda foi mais esquizofrênica, porque nem tinha financiamento público e estava proibido o financiamento privado de pessoas jurídicas, né? Então, foi uma eleição também bastante diferente, e essa também não será muito diferente da 16. À medida que tem financiamento público, o dinheiro não vai dar para todo mundo, porque é a eleição mais cara, a eleição que vão se inscrever provavelmente 500 mil candidatos, né? Então, qualquer dinheiro que você coloca à disposição será ainda muito pouco, né? E não chegará para os candidatos a vereadores, não chegará para os milhares de candidatos a prefeitos, não tem como. Então, vai ser sempre ali uma bagunça entre público e privado, disputa dentro do partido, para onde vai o dinheiro. Ou seja,
mudança no sistema de votação que vai viabilizar campanhas baratas, campanhas enxutas, campanhas mais honestas, campanha sem caixa 2, né, que vai também permitir, né, a mudança no perfil do Congresso Nacional. Eu militei muito a tese do voto distrital misto, né, que é o que está se crescendo pelo mundo afora, é o que está trabalhando aí como o princípio do razoável, onde você privilegia a questão partidária, você dá peso para a questão partidária e você também dá peso para o voto individual nos distritos, né? Você vai eliminar com isso vários males da política brasileira. Se a gente pegar nossos vizinhos aqui, a Argentina, por exemplo, com a lista partidária, lá tem sempre, no mínimo, 40% de mulheres no Congresso Nacional. Na Alemanha, que foi quem estreou a tese do voto distrital misto, nunca tem menos de 40% de mulheres no parlamento. Com isso, você pode ter também um equilíbrio maior na igualdade racial. Com isso, você pode ter a representação direta nos distritos, onde o deputado vai prestar contas, né, ali para o eleitor, vai aproximar o eleitor do teu candidato. Você vai parar com esses votos gerais, né, que nós tivemos aqui em São Paulo, temos, né, toda eleição, onde você tem aí um caminhão de votos carregado em algum deputado e depois ele não presta conta para ninguém. Ele teve voto lá na divisa de Mato Grosso com São Paulo e ele jamais vai lá na divisa de Mato Grosso com São Paulo prestar conta para o teu eleitorado. E você fortalece a questão partidária à medida que você tem que fazer a lista partidária, com programa partidário, onde o partido vai assumir compromisso com aquele ali que ele está apresentando à sociedade, né? E assim vai viabilizar também a eleição mais barata, né? Se a gente pegar o custo da eleição do Brasil, ela é indecente em relação à média do mundo civilizado que já fizeram essas reformas políticas. Ou seja, volto aqui a dizer, não dá para imaginar um país organizado, não dá para imaginar a economia organizada, a sociedade organizada, onde a política esteja desorganizada. E nós estamos num momento muito típico, né, com essa característica. A sociedade está desorganizada, a economia está desorganizada e a política está desorganizada. Né? Como se comporta hoje o perfil do Congresso Nacional? Com quem você conversa? Quais são os partidos que você pode ir lá negociar e sabendo que vai fechar a questão em cima daquele tema, daquela postura que ali vai ser deliberada, né? Então, essa questão, acho que ela não deve sair da pauta em nenhum momento. A reforma política ela vai ter que permanecer na pauta brasileira, tanto dentro do Congresso como dentro da sociedade, como uma mudança intransigente que nós vamos ter que exigir, porque não dá para vislumbrar um outro caminho, com essa dispersão partidária, com essa falta de politização do debate dentro do Congresso Nacional e dentro do partido, com os partidos ainda sendo dirigidos pelos caciquismos, sem nenhum programa, sem nenhum compromisso com o que pregou durante a campanha, com o que vai votar durante o teu mandato. Por isso, eu sou um dos entusiastas e parabenizo aqui você por trazer esse debate. Esse debate devia estar se travando dentro do Congresso Nacional. É estranho até hoje não ter constituído uma comissão de reforma política nessa legislatura, mas eu creio que, passando as eleições agora municipais, vai ser inevitável, no ano que vem, criar uma comissão de reforma política, mais uma vez, dentro do Congresso Nacional. E convido aqui, né, até o meu amigo Lavareda, para que a gente, tão logo passe as eleições, a gente pudesse criar uma comissão de reforma política a partir da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir das entidades que já discutem esse tema, para que a gente possa também oferecer, pela sociedade civil, um projeto de reforma política ao Congresso Nacional, aos partidos políticos e à sociedade brasileira, para que a gente saia dessa inércia, e usa aí e aplica um pensamento do Betinho de Souza. Nem sempre as mudanças vêm do Planalto, muitas vezes vêm da planície. E esse é o tema que a planície vai ter que se mobilizar e mostrar também a tua visão de Brasil. Ok? Fico por aqui para a gente promover aí a interação com o nosso público e também com o nosso convidado, Lavareda. Obrigado, deputado Vicente Cândido. Lavareda, palavra com você. Marco, Vicente, as pessoas que estão nos acompanhando, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que essa reforma de 2017, né, embora tenha sido, em certa medida, ou em grande medida, ter tido seus principais tópicos, ou alguns dos principais tópicos, né, mutilados,
como o deputado Vicente Cândido apontou, ela foi muito importante. Quero ressaltar a importância e, como tal, eu ressaltei logo de início o mérito do Vicente Cândido nesse processo. Para nós termos uma visão dessa importância, é preciso fazer o registro histórico. A última reforma eleitoral efetiva que nós havíamos tido tinha ocorrido em 1997, no período Fernando Henrique, que tinha sido a reforma que, limitando os mandatos dos executivos a 4 anos, tinha estabelecido a possibilidade de reeleição. Essa foi a grande reforma que o Congresso fez antes de 2017. O que passou desde então, como não merece sequer o nome de reforma, eram mudanças de regras, como, por exemplo, proibir carros de som ou mecanismos que difundissem jingles de candidatos no dia da eleição, ou seja, perfumarias, coisas extremamente secundárias, superficiais. Quem fazia reformas efetivamente nesse período, entre 97 e 2017, quem fez foi o Supremo Tribunal Federal. Ora, vedando financiamento público, ora extinguindo o que o Congresso havia feito nos anos 90, que era a criação de uma cláusula de barreira, que, se tivesse sido criada, boa parte dos problemas que a reforma de 2017 enfrentou não existiriam. Então, houve esse mérito importante da comissão e do produto que, ao final, pode ser aprovado. Eu acompanhei isso de perto, o deputado lembra disso, o ministro Gilmar Mendes, à época presidente do TSE, criou uma comissão de professores, de pesquisadores, de estudiosos, enfim, de regras e sistemas eleitorais, e nós ajudamos a fazer um acompanhamento disso e uma interação com o Congresso nesse período. O que é que tem de mais importante esse ano? A vedação das coligações nas eleições proporcionais. Os partidos, mal ou bem, vão se apresentar isoladamente nas disputas à vereança, nas disputas de vereadores, e isso vai exigir deles alguma demonstração, ou início de demonstrações de coerência, de alguma homogeneidade. Isso, com certeza, vai aumentar, vamos assim dizer, o teor ideológico da presença dos partidos nas campanhas eleitorais, começando agora nas campanhas municipais. Espera-se, há projeções nessa direção, que haja uma redução na fragmentação da representação. Lembrando que o Brasil tem a fragmentação, a taxa de fragmentação, de fracionamento da representação do parlamento mais elevada do mundo, o que não, por acaso, acompanha aquela outra característica já apontada pelo Vicente Cândido, de que temos também as eleições parlamentares mais caras do mundo. Esse é algo que ficou fora da reforma. E aí o Vicente Cândido tem toda a razão de lamentar por isso. Foi o grande momento que nós tínhamos para nos vermos livres dessa representação desse voto proporcional em lista aberta, que praticamente só existe no Brasil. Um eleitorado com expressão como o nosso, 150 milhões de eleitores, só o Brasil tem esse tipo de voto proporcional de lista aberta, que, por exemplo, dá lugar aqui numa eleição proporcional, o eleitorado de São Paulo, por exemplo, ou do município, etc., se veja as voltas com centenas e centenas de candidatos para fazer escolhas, ou em eleições parlamentares, estaduais ou federais, se veja as voltas com mais de 1.000 candidatos para fazer a escolha de apenas um deles como seu representante, o que de fato é impossível. Onde a representação em lista aberta ocorre também, não tem comparação do ponto de vista de tamanho de eleitorado com o Brasil. Polônia, que tem basicamente um quarto do nosso eleitorado, Peru, Polônia que tem um terço, Peru que tem um quarto, o Chile que tem um décimo, né? A Finlândia que tem 1/40 do nosso eleitorado, ou seja, são coisas sem expressão incomparáveis. Infelizmente, esse voto, essa escolha, esse modelo de representação proporcional com lista aberta, que tem a inspiração que nós conhecemos lá atrás de John Stuart Mill no Brasil, o patrono foi o Assir Brasil, ele foi visto como uma conquista da Revolução de 30,
né, com o intuito, veio com o intuito de moralização, de combate à corrupção nas eleições, para virar a página daquelas representações majoritárias que colocavam os oposicionistas praticamente fora dos parlamentos, seja no Império, seja na Primeira República. Ele se afirmou na lei eleitoral de 32, avançou ali em 33, nas eleições de 33 e 34. Resultado, quando acaba o Estado Novo, ele vem incorporado, presente na chamada Lei Agamenon Magalhães, e desde então nós nunca mais nos vimos livre da representação proporcional com lista aberta. É um sistema obsoleto, é fragmentador, como nós já vimos, é caro, é diluidor da coesão partidária. Os estudos acadêmicos já mostraram que os deputados são muito mais deseleitos, ou seja, perdem os mandatos para colegas noviços de partido do que para candidatos adversários de outras legendas. Então, ele tem todas as propriedades malignas para o nosso sistema político e ainda assim se mantém. Certo? É essa a questão. Daí porque o deputado Vicente Cândido tem toda a razão, não há que descurar dessa questão, e seja o Congresso, seja a sociedade civil, tem que estar permanentemente mobilizado, com comissão no Congresso, com núcleos, comissões nas entidades às quais o tema é mais afeito na sociedade civil, acompanhando isso, porque nós precisamos, de fato, de uma mudança. Agora, queria já adiantar um ponto. A mudança nossa do sistema político tem que dar um passo adiante. Nós temos, Marcos, Vicente, agora só suscitando o tema, porque se houver oportunidade mereceria ser abordado, nós temos um presidencialismo, um modelo, um sistema engessado, que já se mostrou detrimental para a nossa estabilidade política. Seja nessa Sexta República, que é a chamada Nova República, de 85 até os nossos dias, seja na República que, em termos democráticos, a antecedeu, a Quarta República de 45, 64. A taxa de insucesso de presidentes é rigorosamente a mesma. 50% dos presidentes eleitos antes de Jair Bolsonaro não chegaram ao final do seu mandato, agora, na Sexta República, e 50% dos presidentes eleitos na Quarta República também não concluíram seus mandatos, Marcos. É outro tema. A reforma política, só lembrando, ela abriga a reforma eleitoral, mas ela tem que olhar também o sistema, a forma de governo que nós temos e que é deficiente. E você incluiria também o relacionamento entre executivo e legislativo, especialmente, né, Lavareda? Porque com a forma de... Você alterando a forma de governo, você passando, por exemplo, para um semipresidencialismo, isso que você coloca já está embutido, né? Já vem é o cerne dessa questão. Ou seja, como é que você administra o relacionamento desses dois poderes, tá certo? Ou seja, com os problemas que você tem hoje. Um presidente que eleito não consegue dissolver o Congresso quando entra em clinch, entra em contradição insolúvel com os seus posicionamentos e suas políticas. E um Congresso que não consegue demitir o presidente, não com custo institucional elevado, e processos de impeachment tão desgastantes para a sociedade. Marcos? Marcos está ouvindo? Lavareda está ouvindo? Acho que eu estou lhe ouvindo, Vicente, mas acho que nós perdemos o nosso coordenador. É isso. Eu acho que tem uma travada, voltou agora. Okay. Vicente, eu queria... Deixa, antes de avançar, só para encerrar o capítulo dessa eleição municipal. Depois a gente avança. Okay. O impacto das mudanças, que, insisto, foram muito importantes, embora menores do que nós desejávamos. Eu coloco nós, porque ontem mesmo você comentou, a sua vontade era avançar muito mais. O relator não é o titular da caneta. O titular da caneta é o conjunto dos parlamentares. Quem vota. Isso. Já teremos um grande avanço nessa eleição, embora menor, e desses avanços, a questão da proibição de coligação para a eleição proporcional. Isso é que vai mudar o quadro
pós-eleição, na expectativa que se tem de que nós teremos fusões partidárias a fazer com que, na eleição de 2022, para presidente, o número de partidos já seja menor. É isso? Então, não podemos também ignorar essas mudanças, mesmo que sejam pontuais, a Lavareda citou bem. Acho que o principal reflexo agora é a não coligação, proibição de coligação, né? Nós tivemos a cláusula de barreira já aplicada em 18, com 1,5% em 9 estados, né? Para 2022, 0,5%, vai subir no 0,5% até 3% em 2030. Com a cláusula de barreira de 2018, nós já estamos aí eliminando 9 partidos. 9 partidos não conseguiram superar essa cláusula de barreira, né? Eu creio que em 22 deve enxugar aí mais uma meia dúzia, 8 partidos. Para que as pessoas que estão assistindo, muitas não conhecem o direito eleitoral. Sim. Explica o que é cláusula de barreira e também a questão das coligações para proporcional. Então, na reforma, talvez o principal produto da reforma de 2017 foi a implementação da cláusula de barreira, ou seja, o partido, para ter acesso à televisão e fundo partidário, ele terá que superar essa cláusula de barreira. Em 2018 foi 1,5% em 9 estados, né, e você tem que ter ali aquele mínimo de 1,5% de votação, né? Então, com isso, 9 partidos não conseguiram. Com isso, nós vamos voltar ali no começo do governo Dilma com 22 partidos, né? E também a proibição de coligação a partir de 20. Em 18 ainda teve coligação. Terá permissão de coligação só para o majoritário e não para o proporcional. Então, aquele partido pequeno que andava de carona dentro das grandes legendas, né, o que ia lá e fazia até a barganha, eu te apoio, mas você tem que me dar aqui recursos para fazer a minha campanha, isso não vai ter mais. Pode coligar no majoritário, não pode coligar no proporcional. Em 22, sem coligação e com a cláusula de barreira com 2%, a gente calcula que elimina aí mais uma meia dúzia de partidos. A projeção é chegar em 2030, Marcos, com 8 a 12 partidos, que é suportável num país do tamanho do Brasil, num processo democrático. E, com isso, vão sobrevivendo os maiores, 3, 4, 5 partidos, né? Que é o bastante para uma democracia do tamanho, né? Um país do tamanho do Brasil. Então, isso talvez seja a principal mudança, isso é muito significativo, né? Porque qual é o governo que consegue governar um Congresso Nacional, consegue montar uma maioria com 30 partidos? Aliás, nós tivemos até um acréscimo de 28 para 30 nas eleições de 2018, né? Então, acho que isso é bastante significativo. Também aprovamos a cláusula de exclusão, né? Para você ter ideia, por exemplo, em 8 estados brasileiros, nós temos 8 cadeiras para deputados federais, né? Em Brasília, por exemplo, é um partido que às vezes teve lá uma votação alta, mas não atingiu o quociente eleitoral, não era contado ali nas sobras, na conta, né, para a composição das cadeiras. Às vezes ele tinha uma votação alta, expressiva, não conseguia ser considerada a votação dele. Às vezes alguém que, né, ali na carona de uma votação maior acabava se elegendo com 5 mil votos, 10 mil votos. Às vezes alguém com 100 mil votos acabava ficando fora da contagem ali, da composição das cadeiras. Então, essa cláusula de exclusão também ela tem uma importância nessa organização partidária, né? Então, e a outra mudança, né, que ela tem um outro componente aí, que é as redes sociais, né, para o mal e para o bem. A gente viu aí as fake news né, operando na eleição de 2018, mas mudou muito o comportamento do eleitor, né? Então, nós temos muita restrição hoje de pichação, de campanha de rua, de carro de som, de material de propaganda nas casas, em órgãos públicos. Tudo isso é muito restrito hoje, nos comércios é muito restrito, mas está carreando para a campanha cada vez mais virtual. E essa campanha agora tende a ser mais ainda virtual. Então, um outro comportamento que nós vamos ter que medir e também de monitorar o regramento do uso da internet, do uso desses veículos, das redes sociais. Nós regramos isso em 2018. Quem ajudou a fazer esse texto, inclusive, foi o ministro Herman Benjamin, que foi estudioso dessa questão no TSE, mas ainda tem ali lacunas que precisam ser preenchidas. Acho que ligar o observatório nessas eleições para a gente ver como é que vai chegar lá no final também é importante para um regramento mais rígido
nas próximas eleições. Então, estamos baixando o custo, né? Tem uma outra maneira de comportamento do eleitor, tem uma outra maneira de postura do candidato, tá certo, que vai criando uma cultura de campanha mais barata, de campanha mais, né, de mais debate, né? Eu acho que são pontos importantes que vale a pena serem observados nessa campanha para que, em 2022, a gente tenha aí regramentos, né, e novas posturas, novos costumes. Se você pensar aqui de Fernando Henrique para cá, da reforma eleitoral partidária que o Lavareda citou, 2097, né, você pode ver que nós mudamos muito, né, dos showmícios para comício, né, do carro de som, né, em horário mais regrado, é isso, das pichações sem limites, você podia pichar em poste, colagem, material, cidade suja. Acho que tudo isso são acúmulos que nós temos que computar, né? Ou seja, é um processo gradativo de crescimento, de consciência, de postura, de regramento, de punição para os candidatos, inclusive. A justiça eleitoral cada vez mais severa, né, nessas questões. Mas, ainda assim, na dispersão partidária, na falta de programa partidário, na falta de debate político, do que o candidato prega na campanha, chega lá, vota completamente diferente, aí sim eu acho que são mudanças muito mais radicais que nós vamos ter que apontar aí para os próximos debates. O Lavareda terminou a fala dele colocando um tema bastante importante aí na mesa para o debate, né? Como é que é o Brasil? Ele é parlamentarista, presidencialista, ele é o presidencialismo de coalizão. É um parlamento forte, que tem muito poder, né, que divide e protagoniza com o executivo, mas não carrega a responsabilidade que deve carregar. Quantas vezes, né, nós já fomos vítimas aí das pautas bombas, das coisas votadas sem nenhuma responsabilidade, ou seja, aquele parlamentar que faz um projeto que, se ele estivesse sentado na cadeira do executivo, ele jamais faria, ou seja, apenas para marcar posição, apenas para atrapalhar o jogo partidário, apenas para obstruir o trabalho de quem está governando. Então, por isso que eu estou migrando aqui de parlamentarista para o semipresidencialismo. Eu acho uma boa tese, né? Eu gosto muito, acompanho o modelo francês e o modelo português, onde o presidente é ungido das urnas, né? Nomeia o primeiro-ministro, e você equilibra os poderes. Você não tem um presidente que é apenas a rainha da Inglaterra, mas tem um presidente que tem, né, tem a voz, a força das urnas, e também tem um parlamento que tem responsabilidade, que jamais vai colocar uma pauta-bomba ali, porque é ele mesmo que vai assumir a administração do governo. Eu acho que é um debate interessante, o próprio ministro Gilmar Mendes também gosta muito dessa tese, que a gente deve trazer para o debate aí num próximo grupo da sociedade civil, dentro do parlamento, para reflexão. Vou passar para o Lavareda, só fazer registro das pessoas que estão conosco aqui agora. A Helene da Almeida, a Vanessa Medina, o João Milani Veiga, o Luciano de Oliveira Santos, o Adilson Pedro Machado, a Vera Silvia Ramos, a Carolina Galvez, o Fábio de Souza Santos, o Alexandre Balgari Piazza, a Samanta Leite Diniz, Cleonice Moura, o Vitor Manatelli, a Elizabeth Nogueira, o José Rocha Pinto, a Cida Prado, o Décio Teixeira Ramos, a Marina Medalha, a Fernanda Ferreguil, a Vivian Camilles, o Renato Meirelles, que participou já conosco, uma discussão importante sobre a questão da infraestrutura, e vai voltar para falar sobre a malha ferroviária, a necessidade de sua ampliação aqui no Brasil, a Maria Aparecida Carmo, a Isabel Camacho Ferreira, Salvador, o Gonçalves Vitor, Adriano Abílio, Célia Lemos, o Zig Quinetti, Sônia Hesse Veríssimo, Tiago Romano, o Ronaldo Sagres, Adilson Dalaro, o querido Adilson Dalaro, nosso professor, Vladimir Cassani, o Antônio Gadelho, a Anselmo Pires de Souza, o Lincoln Guidolin, a Rosa Ramos e a Lúcia Conde Prismo dos Santos. Lavareda, nós tivemos, na semana passada, uma conversa com o ministro Jobim, que pontuou o seguinte, aí ele fez um quadro, a partir da experiência dele no Congresso, dizendo o seguinte, até um determinado momento, que ele sinalizou, as lideranças partidárias tinham uma função importante, por exemplo, na composição das pautas. Não havia, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, dialogava com as lideranças.
E, assim, de alguma forma, as pautas eram melhor estruturadas. A partir do momento em que o baixo clero assumiu a presidência, o presidente passou a ter diálogo direto com cada um dos congressistas. E aí dissolveu-se aquele sentido mais unitário dos partidos, prejudicando a própria definição das pautas. E aí surgem as questões locais. Cada deputado preocupado com a sua base, discutindo pontualmente os seus problemas, sem se preocupar com as questões nacionais. Esse é um problema também? Ô, Marcos, é o seguinte, o problema, a questão de fundo, eu diria, é a falta de identificação partidária com expressão suficiente na sociedade. É o que eu quero dizer. O Brasil, se você olha as democracias razoavelmente consolidadas, etc., é a menor taxa agregada de preferência de identificação partidária entre todas elas. Eu não vou agora desfiar cada uma delas, mas compare, por exemplo, está na mídia todo dia, Estados Unidos, você tem basicamente 2/3 da sociedade norte-americana com uma preferência definida entre democratas e republicanos. E aí nós podíamos repetir a mesma coisa para outros países. Então, os partidos não existem na sociedade. E por que, em grande medida, eles não existem na sociedade? Ora, porque há quase 90 anos nós convivemos com esse modelo de representação proporcional de lista aberta. E os estudos também acadêmicos, pesquisas de colegas meus desenvolvidas nas universidades, já mostraram que as campanhas congressuais parlamentares brasileiras são todas centradas na figura do candidato. Então, as pessoas são eleitas pelas virtudes delas próprias. E quando ingressam no Congresso, ingressam no Parlamento, elas são constrangidas por alguns dispositivos regimentais, e, graças a esses dispositivos, nós temos um mínimo de fidelidade e disciplina partidária na conduta dos parlamentares, mas isso é produzido artificialmente, não é produzido por opção ideológica, por identidade, por grande identidade, etc. Isso é definido, isso é ditado pelo regimento do Congresso, que termina conferindo grande poder à figura dos líderes no jogo, na atividade parlamentar, como o deputado Vicente Cândido conhece melhor do que nós. Então, não existem partidos por conta da representação proporcional de lista aberta. E isso é um impeditivo da identificação partidária. Daí que, no voto distrital misto ou apenas no voto de lista, você terá, esperemos um dia, um choque de partidarização da sociedade. Em apenas uma eleição, apenas um ciclo eleitoral, se exponencializaria a preferência das pessoas. Todo mundo teria, tal como tem um time de futebol, teria um partido, porque naquela eleição teriam feito opção por uma pessoa jurídica, a despeito de a face mais visível dessas pessoas jurídicas serem as pessoas físicas, ou seja, os políticos eles próprios. Então, você tem um Congresso que são basicamente 513 entidades. E aí você imagina a loucura, inclusive, de quem já propôs as candidaturas avulsas. Aí era definitivamente o liquidificador definitivo, né? Uma centrífuga do nosso sistema político. Pois bem, a origem disso que foi descrito e que o ex-ministro Nelson Jobim também colocou, na origem, é isso que eu chamo a atenção, que linka diretamente com o tema dessa live, dessa nossa conversa, é voto proporcional de lista aberta. Nós não sabemos, um dia vai se olhar para trás, depois de superar dessa etapa, vai se olhar para trás e dizer como é que o Brasil conseguiu avançar razoavelmente com um sistema desses obsoleto e tão prejudicial, e que boa parte das pessoas, inclusive dos jornalistas, sequer consegue perceber a malignidade desse sistema de representação. Deputado Vicente Cândido, em todos os debates, um que surge assim, constantemente, e é uma realidade, a questão da crise de representatividade, né? E a pouca participação da sociedade nos grandes debates públicos. Houve um avanço, hoje as audiências públicas
as câmaras municipais fazem, as assembleias, o próprio Congresso faz. Mas, ainda assim, parece ser um lugar comum a afirmação de que o cidadão é chamado a cada 4 anos para votar, volta para a casa dele, espera mais, ou a cada 2 anos, volta para a casa dele e se resume a participação política dele a isso. Essa é uma realidade. Como mudar essa realidade? Como fazer com que haja uma participação maior na política em si, não na decisão eleitoral, mas na vida política do país? Marcos, e o público que nos acompanha, se eu tivesse o poder de indicar, se eu sentasse na cadeira de presidente hoje, ou do presidente do Congresso, ou da Câmara, eu elegeria 3 grandes reformas que, para mim, são cruciais para você mudar comportamentos, pensamentos e costumes. Eu elegeria a reforma política, a reforma tributária, a reforma educacional. Nós precisamos mudar o currículo escolar. Do ensino médio brasileiro, você tem 17 matérias, praticamente em todos os 3 anos, onde o professor faz o que ensina, o aluno faz o que aprende, tá certo? E você não forma para a vida, não discute a cidadania, não discute a política, você nega a política. Com isso, evidentemente, numa reforma educacional, um intenso programa de formação e valorização dos professores, porque essa pergunta tua tem muita origem aí. Nós temos aí uma mobilização da juventude universitária, né, nas grandes questões, no protesto, lá, quando atinge uma personalidade da morte da Marielle, mas eles continuam afastados das tuas entidades estudantis e continuam afastados da tua vida política. Ou seja, aí nós temos um mal que a mídia também, e hoje uma parte dela está pagando por isso, né, de você ajudar a demonizar a política, de você ajudar a demonizar os partidos, né, mas tudo isso faz parte de uma cultura que, para mim, tem muito nascedor lá no banco escolar. Tá? Então, essa reforma, para mim, aliás, você está priorizando esse debate aí aqui no teu espaço, que faz todo sentido, certo? Então, reforma política, reforma tributária, reforma educacional, acho que são os instrumentos que a gente mudaria esse comportamento, né? Ou a gente cria, constrói uma sociedade de pensamento, de valores da vida, né? De deixar as banalidades de lado, né? Ou nós vamos ter sempre essa negação, né? Evidente que, com isso, você vai criando líderes partidários, né, que não têm compromisso, né, que usa, né, ainda mais agora com a força do financiamento partidário e do financiamento eleitoral, os caciques políticos, né, os presidentes, né, que estão lá há 20, 30 anos presidindo o partido, ele tem um poder enorme. Ele tem o poder de chegar para o deputado e fechar a questão. Se você não votar nesse fechamento de questão, você não conta com o financiamento da tua campanha na próxima eleição. Então, imagine o que é esse poder para um presidente de partido, tá certo? Um dos projetos que nós apresentamos, eu apresentei 6 projetos de leis no relatório de 4 de abril de 2017. Um deles era organizar a participação popular nos projetos de lei de iniciativa popular, nos referendos, nos plebiscitos, está lá. Aliás, esse projeto foi destacado e está tentando se votar até hoje lá no Congresso Nacional, né? A nossa Constituição fala que, né, todo o poder vem do povo através dos representantes ou da democracia direta no artigo 14 da Constituição Federal. Tá certo? Nós nunca regulamentamos isso. Nós tivemos 2 experiências de democracia direta, né? Foi o parlamentarismo em 93, né, com a revisão constitucional, não é isso? E depois com o referendo das armas em 2006, né, que foi ali antes do processo eleitoral. Só, tá certo? De 2 projetos de lei de iniciativa popular, um do financiamento da lei da ficha limpa e um outro constituindo o fundo habitacional. Só, tá certo? E isso no nível nacional, que é mais difícil você instituir a participação da sociedade. No nível estadual e municipal, que é onde, né, tem a efervescência, o dia a dia, o projeto de cidade e de estado, né, você não tem praticamente quase nenhuma iniciativa, né, dessa interação. Com isso, Marco, está se criando, né, essa falta de representatividade, essa falta de reconhecimento de quem me representa, né, da negação da política, do Congresso Nacional, do Supremo, dos poderes constituídos, né? Até então, você vai aferir isso na sociedade, a sociedade respeita o Corpo de Bombeiro, respeita, né, uma ou outra instituição, a OAB de vez em quando,
mas as entidades políticas cada vez mais perdendo espaço. Não, muitas delas não se faz por quê, não se faz por merecer, mas isso faz parte de um conjunto de degradação, né, das entidades da política nacional. Não é só no Brasil, né, não podemos dizer, os Estados Unidos também está passando por isso, né, a França também teve esse período aí da negação da política, né, a Primavera Árabe, tá certo? Mas, em termos de democracias consolidadas, o Brasil talvez seja o que mais perde nesse processo dessa degradação política. Labareda, nós tivemos, só para pontuar, ontem, a aprovação na Câmara da PEC que altera a data da eleição municipal. A PEC foi a PEC 18, de 2020, primeiro turno 15 de novembro, segundo turno 29 de novembro. Essa foi uma demonstração de que é possível encontrar um consenso de propósitos, porque o número de votos favoráveis à PEC foi bastante expressivo, por um tema que era de interesse comum, num Congresso completamente com representação diluída. É uma demonstração de que, quando quer, é possível avançar nas pautas de interesse do país, e a reforma política, sem dúvida, seria uma pauta nesse caminho. Quer dizer, é uma pauta que o Brasil reclama e que pode, sim, merecer, por parte do Congresso, a atenção necessária, se houver manifestações por parte da sociedade. Olha, Marcos, infelizmente, é preciso nós dizermos que o mérito, entre aspas, dessa votação maciça, dessa maioria claríssima que proporcionou a aprovação da PEC, o mérito, entre aspas, volto a dizer, não é dos indivíduos, não é dos representantes. O mérito, as piadas, é do vírus, é do coronavírus. Ou seja, as pessoas e o Congresso apenas se curvaram ao fato, né, aos fatos. Os cientistas que se reuniram com o ministro Barroso deixaram claro quais seriam os riscos, né, de se manter o calendário atual e prescreveram, baseado na lógica prudencial, prescreveram esse adiamento, que, convenhamos, também é um adiamento baseado que tem atrás de si um grau de incerteza bastante elevado. Nós não sabemos se as cidades brasileiras, infelizmente, vão ter uma segunda onda, uma terceira onda, como está ocorrendo em diversas partes do mundo. Mas eu quero dizer que a votação de ontem não é um caminho indicativo para nós da possibilidade de avançarmos com alguma facilidade no consenso quanto a temas relevantes para o Brasil. Esse de ontem não era um tema posto pelo Congresso, nem posto pela elite política. Ele foi posto pela Covid-19. Ele foi posto como uma exigência que eu caricaturei. Quem comandou o processo foi o vírus, não foi o bom senso da política. Perfeito. Aliás, Marcos, no relatório também de 4 de abril de 2017, eu tinha sugerido de a gente alterar esse calendário eleitoral para 15 de novembro e segundo domingo de dezembro, para o segundo turno. Essa eleição em outubro ela acaba matando todo o ano de execução, né? Principalmente para quem está no executivo, porque você tem toda a restrição, né, dos 6 meses antes, de desincompatibilização, de proibição de um monte de coisa, de empenho, de contrato, de licitação, de fazer concurso, tá certo? E depois, né, por exemplo, parlamentar que se elege no primeiro domingo de outubro, federal ele vai tomar posse só lá no 1º de fevereiro, no caso da Assembleia de São Paulo só vai tomar posse em 15 de março do ano seguinte, o prefeito, que a cidade, que aliás, você tem apenas umas 100 cidades que tem segundo turno, as outras 5.400 cidades resolve no primeiro turno, esse prefeito fica ali 3 meses, é prefeito, mas não é, se ele perdeu a eleição, ele está proibido ali de fazer um monte de coisa, tá certo? Então, não faz sentido esse calendário eleitoral. Eu tinha proposto, né? Eu até achei que poderia ter sido já um indicador para acertar esse calendário eleitoral mais permanente, você jogando tudo por segundo semestre, você, pelo menos, no primeiro semestre, você consegue trabalhar
trabalhar mais, e às vezes é o melhor ano do executivo, né? O melhor ano que você organizou orçamento, que você organizou programas, que você contratou 1 ano atrás, 2 anos atrás, você quer inaugurar as obras, você acaba tendo um ano bastante perdido pelo calendário eleitoral. Isso acaba influindo até na economia, né? Porque o processo eleitoral mexe com o metabolismo do país, mexe com a economia, mexe com os agentes econômicos. Então, nós não temos aquela cultura, né? Por exemplo, americana, que começa a fazer as primárias já no começo do ano e faz o debate, mas a máquina está funcionando, o país está funcionando, né? Então, espero que nas próximas reformas políticas a gente consiga acertar. Não só isso, como também o mal-humorado que inventou a posse no dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, tá certo? Eu também estava alterando isso para ali o segundo sábado de janeiro, né? Você ter um dia mais festivo, mais liberado, onde, né, o convite aos presidentes dos países pelo mundo afora pode vir, tá certo? Tudo isso também poderia acertar. São coisas talvez de menor importância, mas que acaba sendo relevante na organização política do Estado brasileiro, né? Para a gente, Lavareda, nessa expectativa dessa eleição de 2022, com as alterações que já foram promovidas nessa última reforma que o deputado Vicente Cândido relatou e comandou, você imagina que nós vamos ter um quadro parecido que tivemos na eleição de 2018, nesse componente das redes sociais, que é um componente cada vez mais importante? Ou você acha que pode acontecer do clima mudar, de ter um clima mais favorável a discussões políticas propriamente ditas, com a profundidade necessária para que a sociedade possa escolher candidatos com mais vigor do ponto de vista democrático? Marcos, essas eleições de 2020, elas dão seguimento a um ciclo que foi aberto nas eleições de 2016, as eleições municipais anteriores, que tecnicamente podem ser descritas como eleições críticas. Eleições críticas na literatura de ciência política são aquelas que se caracterizam porque ocorrem em cenários de crise econômica, polarização ideológica e emergência maior do que de costume de forças de terceira via, da chamada terceira via. E, em geral, elas têm como produto, né, assinalar uma descontinuidade das clivagens político-eleitorais precedentes. Acredito que nós vamos ter bastante mudança, né, em 2020. A crise econômica continua e recrudesceu, a polarização ideológica aumentou, e nós vamos ver a emergência de candidatos de terceira via, se isso vai se dar com maior frequência ou não. Acredito que a pandemia é um fator adicional que vai estar presente, né? Um fator que não esteve nas duas eleições anteriores. A pandemia vai ser um fator bastante importante e, sobretudo, essa campanha com gramática diferenciada, sem interação física. O deputado Vicente Cândido apontou há pouco, sem interação, sem grande interação entre os indivíduos, o que é muito forte, sobretudo nos pequenos municípios do país, que fazem a grande massa dos nossos municípios, das nossas unidades, cidades, etc. E tal. Uma campanha que vai se dar basicamente online e nos grandes centros, na televisão e no rádio. Nós vamos dar as voltas ainda com uma questão não administrada, que são as fake news, né? Eu tenho dito que as fake news são o equivalente, metaforicamente, ao principal vírus que ataca a integridade da nossa democracia representativa hoje, à medida que elas distorcem a expressão da livre vontade dos eleitores nos pleitos, nas disputas eleitorais. Nós vamos ter tudo isso, fazendo delas eleições ímpares e, como tal, imprevisíveis. Eu diria que essas eleições de 2020, Marcos, são as mais importantes eleições municipais nossas desde 1988. Desde 1988. Terá um teor de nacionalização como as eleições de 1988 tiveram. Só lembrando que em 88, por exemplo, o MDB, então o MDB da época foi varrido das capitais, etc, etc, etc. Uma eleição bastante nacionalizada. 2020
só vai ser comparável em alguma medida a 1988. E outra coisa, elas vão ser eleições que vão ajudar ou ter esse papel de iniciar a reconstrução do sistema partidário eleitoral que foi posto de ponta cabeça na eleição de 1998. Não só o sistema partidário eleitoral presidencial, quando foi rompido o duopólio PSDB-PT, que vigorou entre 94 e 2014, como também na Câmara Federal. E nós vamos ter assistir à produção de alinhamentos. Eu vou dar 2 números para nós pensarmos. O MDB, agora MDB, elegeu em 2016 cerca de 19% dos prefeitos do país. Mais de 1.090, 1.085, não lembro exatamente o número. Tá certo? E elegeu para a Câmara Federal, teve sua bancada reduzida, e elegeu 6% apenas do ponto de vista da história do MDB, porque foi uma redução expressiva, a Câmara Federal. Qual vai ser o tamanho com o qual o MDB vai emergir das urnas esse ano? A mesma pergunta nós podemos fazer para o PSDB, que também teve um declínio expressivo. O PT, que declinou entre 2012 e 2016 60%, né? Ele teve sua posição de liderança no campo da centro-esquerda, da esquerda política e ideológica do país, preservada, paradoxalmente, pelo impeachment de Dilma e pela desaprovação elevada ao sucessor Michel Temer. Não fora isso, as urnas de 2018 refletiriam as urnas municipais de 2016. Pois bem, o PSL, por exemplo, surgiu em 2018 um partido na primeira ou segunda posição na Câmara com 10% da representação. O PSL perdeu sua figura simbólica, mítica, que é o presidente Bolsonaro. O que é que vai ocorrer com as postulações municipais do PSL? Ele teve apenas 0,5% dos prefeitos eleitos em 2016. Então, o sistema partidário eleitoral vai começar a sua reconfiguração nesse ano, nesse quadro quase dantesco, né, de eleições com eleitores confinados, com candidatos mascarados, com pandemia imprevisível, né, do ponto de vista sanitário, com a economia do país destroçada, com a polarização política acirrada, com a figura do presidente, que, a despeito de partido, vai estar presente nas eleições municipais. É impossível, mesmo sem partido, é impossível que ele não esteja, quer por opção dele, quer por opção dos adversários, e tudo isso leva ao que eu disse, eleições mais imprevisíveis, eleições municipais mais imprevisíveis da história do país, Marcos. Bom, Marcos, apenas um comentário, nós já estamos aí estourando o tempo e também aproveito e já faço as despedidas aí para não estourar muito tempo, mas muito bem colocado a tua questão e muito bem caracterizado pela Lavareda. Eu estou curioso para saber como é que nós vamos, né, chegar pós-eleição municipal, como é que a gente chega em 2022. Muitas mudanças estão aí por vir. O que vai, né, como vai chegar ainda é uma curiosidade. Eu acho que vai ter muito trabalho para os cientistas políticos, cientistas sociais, para ajudar a caracterizar esse quadro, né? Se você imaginar, né, pegar as eleições de 2014, onde a gente tinha financiamento de pessoas jurídicas, onde a gente tinha ainda aquela pirotecnia televisiva, onde a campanha presidencial custaria 500 milhões de reais, para a campanha de 2016, para a campanha de 2018, a mudança de redes sociais, né? Perfeito colocado pelo Lavareda, que essa eleição ela tem de ser também plebiscitária, né? Porque a questão nacional vai estar muito presente na vida das pessoas. Vai ser impossível fazer essa campanha sem falar da economia, da crise econômica, como construir a saída, né, do debate aí da pandemia, tá certo? E, somado a isso, as restrições partidárias, cláusula de barreira, cláusula de exclusão, tudo isso vai ajudar a dar uma reorganizada. Se essa organização vai ser para o bem ou para o mal, ainda é um ponto a ser debatido. Mas eu, como cristão otimista, eu acho que tudo isso estaria marcado para que a sociedade brasileira teria que passar por isso de alguma forma, dessa reorganização partidária, desse construção de pensamento, né, desse experimento que teve, né, quando o Lavareda disse que a gente saiu do duopólio, né, PSDB-PT,
né, o povo foi à busca de uma aventura, foi à busca de algo novo, que também, né, boa parte já está aí arrependido. Mas tudo isso faz parte do aprendizado. Eu acho que há mal que vem para bem, eu acho que tudo isso pode ajudar a construir, né, aí grandes, vamos dizer, grandes passagens, né, para uma democracia plena, para uma economia mais solidária, para uma participação da sociedade mais ativa. Aproveito agradecendo você mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar aqui com o meu amigo Lavareda. Eu tenho certeza que ele se juntará aí à sociedade civil para colocar todas essas ideias, essas pretensões dele, esses sonhos deles aí em marcha também. Bom, passo então para o Lavareda, mais uma vez. Vou voltar ainda para você, Vicente, para um arremate final, mas para você, da sua palavra final e o seu sentido de esperança. Dê-nos esperança para o que vai acontecer no nosso futuro, ainda que demore esse futuro mais alguns anos para chegar. Lavareda. Olha, Marcos, agradecendo aí a oportunidade de estar conversando com você, com o deputado Vicente Cândido, com as pessoas que estão nos acompanhando, relevância do tema, discutir a reforma política, como foi dito, é fundamental, é um tema que deve ser obrigatório para o Congresso e para a sociedade civil. Eu gostaria até de acrescentar um tópico que me ocorreu enquanto eu assistia aqui a nossa conversa. Nós somos otimistas, nós achamos, então, que esse esforço de comissões e discussões da reforma política vai nos impulsionar adiante, né? E, de fato, isso tem ocorrido nos últimos anos. Mas, em alguns momentos, a história dá alguns passos para trás. O Supremo Tribunal Federal fez isso, por exemplo, quando anulou, afastou a cláusula de barreira que havia sido aprovada pelo Congresso. E outro dia, eu ouvia do experiente parlamentar, né, o deputado Gilberto Kassab, presidente do PSD, aí eu ouvi a seguinte frase, observação, que também nós precisamos levar em conta. Ele dizia o seguinte: olha, Lavareda, a melhor reforma política é não se deixar mudar em nada a reforma de 2017, porque vai haver um grande esforço dos pequenos partidos que constatarem o ocorrido na eleição desse ano, de 2020, para mudar, para voltar atrás na possibilidade de coligação nas proporcionais. Ou seja, eu sou otimista, acho que esse debate da reforma política deve nos levar cada vez mais adiante, melhorando as qualidades do nosso processo eleitoral, do nosso sistema político, inclusive, como um todo, forma, regime de governo, etc. Mas é preciso estar alerta, né? Esse alerta, digamos, esse alerta Kassab precisa estar aí também sendo acompanhado por nós, dependendo da capacidade de enxugamento que a reforma patrocinada, viabilizada aí a partir do parecer do deputado Vicente Cândido, né, produza. A partir dessa capacidade de enxugamento, nós vamos ter uma grande resistência dos pequenos partidos que, afastados do jogo municipal, mas vão continuar a estar na Câmara Federal e no Congresso, uma grande pressão no sentido contrário, de voltar ao status quo anterior à reforma de 2017. Muito obrigado, então, pelo convite, e foi um prazer estar com vocês. Vamos voltar em outras oportunidades. Quando eu passo para finalizar para o Vicente, quando eu falo do otimismo, na minha visão, é de que nós vamos ter a democracia no nosso caminho. Não há espaço para mudança desse perfil. Eu acho que o brasileiro já percebeu, pela história, desde o Império até hoje, que enfrentar dificuldades pelo caminho mais curto, que é de cessão, de trevas democráticas, de golpe, não é aquele caminho que nos permita desenvolver o país enquanto nação, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, enfim, aquelas grandes mudanças que a sociedade pretende ter. E é nesse ponto que eu sou otimista. Eu acho que, com todas as dificuldades, nós estamos avançando. E cada eleição serve para melhorar. A democracia só se feiçoa de uma forma, com mais democracia. Aí eu encerro com o Vicente, mais uma vez, agradecendo a participação, Vicente. E aí você encerra com a sua palavra final. Marcos,
eu concordo plenamente aí, também sou otimista, sou cristão, temos que olhar para frente. Acho que todos esses percalços, isso é muito natural na sociedade contemporânea, numa sociedade brasileira que ainda está buscando caminhos, né, aperfeiçoando teus processos democráticos. Aí termino citando uma frase que eu citei ontem, né, por Aguinaldo Ribeiro, né, e o Labareda também ajuda a contribuir com isso. E todas as crises nós tivemos, Labareda, a gente achou que era motivo suficiente para aprovar a reforma política, né? Foi o mensalão, depois eu peguei na Lava Jato, né, ali no meio da Lava Jato, também fazendo a reforma política e fazendo esse discurso. Olha, a oportunidade de mudar, né, ou a gente muda agora, ou vai ser mais difícil, né? Então, vamos lá no pensamento oriental, né? Não perca a oportunidade que uma crise lhe ofereça. Eu acho que nós temos aí crises sociais, crise econômica, crise política, crise, né, de pensamento, moral. Eu acho que tudo isso vai ajudar a gente a fazer essa reflexão e colocar mudanças na mesa. Acho que tudo isso que vai fazer a gente avançar, né? Talvez o Brasil precisava passar por essas sacudidas para você construir os caminhos novos, o caminho da cidadania, o caminho da democracia, o caminho, né, da soberania nacional também. Tá? Parabéns, Marcos, muito obrigado, parabéns, Labareda, foi um grande prazer reencontrá-lo aqui, mesmo virtualmente. Vai aqui o meu abraço. Pessoal, vou fazer os últimos registros das pessoas que estão conosco, a Marta Almeida, o Cláudio Peron, o Vinícius Esteves, o Laércio Soares, o Zenival Lima, Paulo Roberto da Silva, o Euro Bento Marcel, que vai estar com o filho, que vai estar conosco amanhã, a Cristiane Lara, a Lúcia Brudene, o Jorge Messa, o Ricardo De Luca e a Marta Almeida. Amanhã nós vamos falar sobre outro tema importante, que é a tecnologia, os limites da tecnologia em relação ao direito de defesa. Principalmente você, Vicente, que é advogado, tem essa sensibilidade, se discute hoje no CNJ a realização de júris virtuais, júris à distância, perdendo o contato do advogado, da acusação, do promotor com os jurados, com a presença física do réu na frente dos jurados, à frente do juiz, e a preocupação de todos, do sistema de justiça, com esses avanços. Há limites para que a tecnologia é bem-vinda em todos os setores da vida humana, mas ela precisa ser limitada. Então, amanhã às 10 horas, nós vamos estar com esse tema, a tecnologia versus o direito de defesa. Obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima oportunidade. E boa quinta-feira para todo mundo. Obrigado, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Abraço.